meus amores! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito sério e que com certeza vai auxiliar muitas pessoas. Se você não tem essa questão, eu tenho certeza que você conhece alguém, porque esse é um mal, né? Como dizem, que está assolando muitas pessoas ultimamente. Nós vamos falar hoje sobre síndrome do pânico. Eu comecei uma série de postagens no meu Instagram sobre metafísica da saúde. Então, primeiro eu vou dar uma explanadinha rapidinha para vocês entenderem o que é metafísica da saúde. Metafísica da saúde é uma forma que a gente visa a doença, né? Fora do corpo físico, né? Então, o que traz essa doença até mim? Por que eu adoeço? Por que o meu corpo físico adoece? É por conta de algum comportamento meu, é por conta de algum sentimento, né? Um padrão ali que muitas vezes eu estou seguindo também familiar, e por isso que tem a doença genética, né? Que a gente fala. Nem cabe aspas aqui, né? Mas tudo bem. Mas é que a gente tem o costume de falar genética, que a doença é genética. Na verdade, o que é genético são os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os padrões que a gente segue. Então eu estou fazendo essa série, né, falando sobre questões físicas, né, e dando a explicação da metafísica, da visão da metafísica da saúde em relação àquela doença ou aquele comportamento e tudo mais. E primeiro chakra, começamos com síndrome do pânico. Síndrome do pânico é sim uma doença emocional, psíquica, causada pelo desequilíbrio de primeiro chakra. Eu fiz um stories para falar mais sobre isso e bombou, todo mundo adorou, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui no YouTube, porque eu sei que é mais fácil até das pessoas compartilharem do que stories, até porque o stories em 24 horas ele morre. E eu também vou dar, pessoal, dicas de cristais, né, para que vocês saibam como equilibrar um pouco, tratar um pouco na hora que vem uma crise, né, de pânico, também como se proteger, porque a crise de pânico não é só uma questão emocional, né? É também uma questão energética. Vou falar tudo isso no vídeo, então fica comigo até o final e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que você vai ajudar. Bom, nos meus depoimentos eu sempre falo bastante que eu sofri 10 anos com a síndrome do pânico, dos meus 17 aos meus 27 anos. No meu caso, o que me auxiliou de cara foi um tratamento com homeopatia. Eu já havia passado por vários médicos, onde todos eles falavam que a síndrome do pânico não tinha cura. Então que eu deveria ficar dependente de um remédio psicotrópico, um remédio tarja preta, e eu não aceitava aquilo, tá? Vocês sabem que a gente não substitui o uso de cristais, né? Os cristais não substituem o medicamento. Então, se você toma um remédio e você decidir que você quer parar, por favor, entre em contato com o teu médico. Não pare de tomar o remédio por conta própria. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Bom, então na minha caminhada, neurologistas, cardiologistas, psiquiatras, todos me tacavam um monte de remédio e eu não gostava, né, dessa ideia de que eu ia ter que ficar dependente de um remédio por uma vida inteira. Então eu parei de fazer uso, continuei sofrendo até o momento que eu reencontrei uma médica minha, levando a minha filha, né, ao pediatra. Ela foi minha pediatra, ela era uma médica homeopata, né? O médico homeopata, ele pode tratar pessoas de qualquer idade, independente dele ser um pediatra. E eu comecei a fazer tratamento de homeopatia e logo na sequência eu comecei a estudar a litoterapia e comecei a me tratar com litoterapia. Então, a homeopatia associada à litoterapia para mim fez muita diferença. Bom, vamos lá, da onde que vem a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela se caracteriza em pessoas que são controladoras, né? Então, a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar as nossas inseguranças, né? Então, normalmente a pessoa que ela tem síndrome do pânico, ela é uma pessoa insegura, ela tem muito medo de que as coisas deem errado, ela tem muito medo de que as coisas não aconteçam como ela gostaria, então ela quer controlar. Só que esse controle, a gente sabe que ele é ilusório e ele só causa o quê? Uma tensão interna muito forte, né? E o medo também de que as coisas saiam do nosso controle acaba sendo muito grande. Então causa muita tensão, muita tensão, muita tensão, e na hora que tem uma hora que o corpo espana, que ele fala chega. Não dá para você achar que você vai conseguir controlar tudo do universo, porque não é assim que as coisas funcionam. E aí vem
aqueles sintomas muito comuns para quem tem a síndrome do pânico, que são as tremedeiras, taquicardia, dor de cabeça, formigamento no braço esquerdo, né? Porque a gente tem sintomas de como se a gente fosse infartar, ou que realmente a gente fosse morrer. Algumas pessoas têm muito medo de desastres, de que alguma coisa vai acontecer com as pessoas que ela ama, ou que alguma coisa... É um sentimento incontrolável, inexplicável. Só quem sente sabe como é horrível sentir uma crise de pânico. Lembrando que nem todas as pessoas que têm uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ela tem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela só vai se caracterizar como uma pessoa que tem esses ataques recorrentes, tá? Então, esse é um dos fatores, né? A gente quer controlar, a gente tem muito medo, chega uma hora que o corpo fala assim, você não consegue controlar nem os seus sintomas físicos, nem os seus sintomas corpóreos. Olha só o que a tua mente consegue produzir sozinha, né? E lembrando também, pessoal, que esses são todos são situações, são processos muito inconscientes. A pessoa não sabe que ela é assim. Muitas vezes ela não sabe nem que ela tem medo, ela não sabe que ela é controladora. Tá tudo muito no inconsciente, tá tudo muito no sutil. Um outro aspecto que eu comecei a perceber também ao longo da minha jornada é que tem ataques energéticos envolvidos também com a síndrome do pânico. Normalmente também as pessoas que elas têm pânico são pessoas que têm uma mediunidade muito já aflorada, os canais muito abertos, mas não sabe lidar com tudo isso, né? Então o que acontece? Tá gravando? Pessoa louca, né? Tá gravando, gente. Ai, já aconteceu de eu ficar aqui falando um monte de coisa, na hora que eu vou ver não tá gravando. Então o que acontece? A pessoa ela tem essa abertura mediúnica, ela tem a abertura desses canais e ela não sabe ainda muito bem como controlar isso, ó, controlar, né? Como desenvolver, como lidar com essas questões. E aí então a gente chega num ambiente e começa a passar muito mal. Lembrando que eu tive dos 17 aos 27 anos síndrome do pânico e eu ia muito para bares, baladas, né, shows, curtia muito um rock and roll, um forrozinho, um reggaezinho, né, bicho grilo. E muitas vezes eu chegava no lugar e eu passava tão mal que eu tinha que ir embora. Depois, conforme eu fui aprendendo sobre cristais, eu fui aprendendo sobre fraternidade branca, fui tendo alguns ensinamentos, o que eu comecei a fazer? Quando eu chegava no lugar e eu me sentia mal, eu me corria para o banheiro, fazia uma oração, pedia para a chama violeta me envolver. Aí uma dica já, hein, pessoal? Para a chama violeta me envolver, transmutando todas as energias mal qualificadas de falta de amor na mais pura luz. Em seguida pedia para que a chama azul de Miguel Arcanjo me protegesse e não deixasse eu sentir o quê? As influências do meio. Porque quem tem algum tipo de mediunidade que a gente sente coisas das pessoas ou coisas do ambiente. Então eu tinha uma sensibilidade, eu entrava nos lugares, eu começava a sentir um monte de coisa que não era minha e eu, na minha vontade de controlar tudo aquilo, começava a ficar desesperada, porque eu falava, peraí, isso que eu tô sentindo não é meu, isso não é meu, isso não é, né, tipo, meu Deus, que sensação é essa? Fica tudo muito confuso, muito embaralhado e vem aquela crise horrorosa. Então, essas são características da onde que vem a síndrome do pânico. Pessoal, ela tem cura? Tem. Eu acredito que sim. Mas é um orar e vigiar o tempo todo. Por isso que eu acredito, né? Não acredito na maldade da medicina. Eu acredito que eles não conseguiram ainda compreender o suficientemente o que é uma crise de pânico e eles começam a perceber que a maioria das pessoas não conseguem ter uma cura e aí caracteriza-se como uma doença que não tem cura. Mas existe sim. Tá? Algumas vezes a gente precisa sim do tratamento, tá, pessoal? Não vim aqui nesse vídeo falar, não faça o tratamento com remédio. Cada um tem que fazer o que sente no seu coração. Mas existem tratamentos, sim, que podem te auxiliar a mudar esse padrão dentro de você. Primeira coisa é a consciência, né? A gente se conscientizar, a gente saber dos nossos processos para a gente poder transformar. Se eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, que está causando aquela situação, como é que eu vou transformar? Então, ter consciência disso é muito importante. E aí, eu gosto muito do tratamento com homeopatia, tá? Resolveu demais para mim. E como eu já tive essa questão, eu atraio muitas pessoas com essa questão e tenho feito tratamentos maravilhosos, tá? Com os cristais, com a litoterapia, com conscientização, com transformação e quando a pessoa não está fazendo tratamento de homeopatia, eu indico floral, porque eu não gosto muito de misturar, né?
Então o tratamento com floral também ajuda bastante. Agora eu vou dar dica para vocês de alguns cristais, tá? Que vão auxiliar nesse nosso processo. Bom, quando a gente tem a crise, né? Em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante, porque só quem tem a crise sabe o quanto é horrível. É muito legal a gente ter uma espada de Miguel, né? A cianita azul e uma selenita branca. Quando sente qualquer questão, ó, coloca no peito. Respira fundo, né? Que elas vão te ajudar muito a acalmar. Até porque a cianita azul ajuda muito a diminuir os batimentos cardíacos. Então, se você tá naquela taquicardia tal, já vai te auxiliar, tá? A gente também pode, quando você sente assim, putz, eu tô assim porque eu peguei alguma coisa de alguém ou de algum lugar que eu fui, ó, dá aquela limpada com a cianita azul em você, em volta. Com a selenita branca também você pode fazer isso para te acalmar. Cristais para proteção, né? Ai, Tamara, toda vez que eu vou num bar, eu vou no cemitério, eu vou no hospital, eu fico muito mal. Qual cristal eu uso para me proteger? O melhor cristal, nesse caso, é a ônix. Só que a gente já sabe que a ônix, pessoal, não é um cristal que a gente pode, é esse pretinho, tá? Normalmente a gente encontra assim enrolado. Quando ele é bruto, ele é uma jaspe, então ele tem aquela forma mais bem opacazinha, igual a jaspe vermelha. O que acontece? A ônix ela nos fecha completamente, só que não existe troca. Então, se você usar 2 vezes por semana, em momentos específicos, ela é muito legal, mas se você ficar usando todos os dias, ela vai te fechar, você não vai querer mais se relacionar, vai ficar antissocial, não vai ter trocas energéticas, então não é legal. Aí você pode usar nos outros dias turmalina preta, cianita preta e outros cristais que eu gosto bastante de proteção que ajudam o quartzo com enxofre, tá? Que é esse amarelinho aqui, que ele ajuda né? A gente fala que ele faz um puff, ele queima as energias negativas que podem estar ali próximo ao seu campo, né? Então, quando tem invasão energética, ela é muito boa. E a selenita laranja, né, pessoal? A selenita laranja, que é uma pedra de movimento. Então, ela também limpa as energias que estão ali ao nosso redor. Pode-se usar. Cristal com enxofre no bolso esquerdo, junto com os cristais pretos, você pode usar. E a selenita laranja você pode pôr no bolso direito, tá bom? Que vai ajudar bastante. Se você tiver pingentinho de selenita branca, cianita azul, o pessoal tá vendendo bastante aqueles pingentinhos juntos, né? Pode pôr no peito e usar? Pode, sem problema nenhum. Lembrando que na litoterapia a gente não usa nenhum cristal para sempre, a gente sempre vai dando intervalos. Cristais para tratamento. Calcedônia, que é a Ágata Blue Label, o pessoal fala, a Ágata azul, rendada, enfim. É a Ágata azul Calcedônia, que é um cristal muito bom para medos, né? A gente usa até muito para criança que tem medo de escuro, medo de dormir sozinha, medo de bicho, medo de cachorro, enfim, que é o que a gente chama de medos bobos. Não que os medos sejam bobos, mas medos mais assim, infantis, né? Então ela ajuda muito para quem tem síndrome do pânico, porque a gente fica com muito medo. Outro cristal maravilhoso para medo, jade nefrita, tá? Essa que não é a jade verde, é a jade nefrita, também chamada de jadeíta, tá? A nefrita é um cristal que trabalha muito os nossos medos, muito boa também para quem tem crises renais. Outro cristal maravilhoso para essas questões, água marinha, porque o pânico ele também vem de uma crise de ansiedade, da pessoa fica pensando muito no futuro, o que vai acontecer, o que não vai, porque ela é controladora, né? Então a gente quer controlar o futuro e fica muito ansioso, então a água marinha é excelente. Outro cristal que eu gosto muito para questões de pânico, principalmente em questões de ataque energético, é a galena. A galena, né, esse cristalzinho bem prateado, que é chumbo, muito encontrado assim também no quartzo, né, só às vezes uma raspinha dela, enfim. A galena é um cristal que nos fecha, mas ela nos fecha de uma maneira menos fechadinho do que a ônix, né? Ai meu Deus, estou sendo comida pelos bichos aqui. Ela nos isola das influências negativas. Então é um cristal muito legal para usar. Não se esqueça que ela é chumbo, então também não pode usar para sempre.
Usa quando você está com crise, que você está se sentindo mais frágil. Se você está sentindo ataques energéticos noturnos, também você pode colocar ela debaixo do travesseiro, que é muito legal. E crianças também que têm ataques energéticos, que já sofrem com essas questões, também pode-se usar a galena, mas sempre fazendo os intervalos seguros. Pessoal, as dicas de cristais são maravilhosas, mas pessoas que têm questões de pânico é muito difícil sozinha. Então procure uma terapia, procure um profissional que possa te auxiliar, tá? Se você se identifica comigo, entre em contato comigo para marcarmos uma sessão de litoterapia. E é muito legal quando a gente tem um terapeuta que já, né, sabe como que é sentir isso, né? Porque tem uma identificação maior, né? Tem uma empatia maior, porque sabe muito bem como é sentir. E é isso. Por favor, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque ele é realmente de utilidade pública. Muitas pessoas precisam desse conteúdo, porque muitas pessoas estão sofrendo de pânico, de crise de ansiedade. Então, ajuda a terapeuta a ajudar ao planeta, compartilhando e divulgando esses ensinamentos ao maior número de pessoas possível. Eu agradeço muito você que ficou comigo até o final desse vídeo. Minha gratidão. Namastê. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo enorme.